Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula online gravada, mas não por isso com menos qualidade. Bom, essa coisa aqui, né? Quem instalou foi Brian Nixon. Vocês sabem minha opinião sobre isso, mas eu não posso expressá-la aqui porque eu estou sendo gravada. Mas imagine o que Bernardo diria sobre isso, né? É algo que Bernardo diria, que absurdo, gente. Mas vamos lá. O que nós vamos fazer na aula hoje? Nós vamos corrigir a redação de um estudante que me deu autorização para corrigir e comentar a redação. Por que eu escolhi essa redação? Porque ela tem alguns desvios que vocês também estão cometendo. Então, vai ser bastante proveitoso, tanto para vocês quanto para o estudante, assistir a este vídeo, fazer as anotações específicas da redação e melhorar nas próximas, tá? Porque são probleminhas bem comuns aqui. Então, vai ser bastante proveitoso, principalmente porque nós estamos na reta final em que nós vamos refinar a escrita, né? Então, não tem nada muito grave para ser corrigido. São pontos de refinamento. Então, vamos lá? Essa redação está digitada, eu acho que até fica interessante para a gente conseguir mexer, fazer os comentários no texto, mas é muito importante que vocês sempre escrevam, né, para testar o espaço, a divisão silábica, a grafia, tá? Então, nós vamos corrigir aqui, mas já com um puxãozinho de orelha, que o ideal seria se essa redação estivesse escrita à mão, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ler o parágrafo e depois a gente volta comentando e a gente faz isso nos próximos parágrafos, tudo bem? Cidadania, o tema. Giovana, qual que é o tema? Falta de inclusão digital no Brasil. Cidadania, segundo o pensador e escritor Thomas Marshall, é o exercício social que só é pleno quando o indivíduo desenvolve seus direitos essenciais. Entretanto, a realidade brasileira distancia-se desse ideal quando se observa a falta de inclusão digital no Brasil, o que caracteriza uma agressão aos direitos sociais, que preconiza o acesso democrático da população a tais recursos. Desse modo, é imprescindível a análise dos fatores contribuintes do atual cenário, bem como suas consequências para a sociedade. Nessa primeira leitura, não parece que tem muita coisa errada nesse texto, às vezes é um detalhezinho ou outro, mas na hora que a gente for analisar mais profundamente, a gente vai encontrar alguns pontos aqui interessantes para a gente comentar. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, começando já, é com essas aspas. Pessoal, guarda isso, você só vai usar aspas para títulos. Por exemplo, eu tenho uma música, quero colocar essa música na minha redação, então o nome da música tem que vir entre aspas. O título de um livro, o título de um filme tem que vir entre aspas. Tirando isso, nós não colocamos aspas entre nomes, tá? Tem um outro caso também que você pode colocar, mas você não é obrigado a colocar, em nomes de teorias. Então, por exemplo, indústria cultural é o nome de uma teoria elaborada pela Escola de Frankfurt. Nesse caso, eu posso colocar as aspas. Eu não sou obrigado, mas eu posso. São aspas facultativas. Só que nesse caso aqui, perceba, cidadania não é um conceito criado por Thomas Marshall. Então, não vale usar aspas nem facultativas, porque ele não criou o termo, ele definiu o termo. Então, eu posso dizer que, por exemplo, eu, Giovana, tenho uma definição para amor e apresento a definição que eu tenho para amor. Porém, eu não criei o termo amor. Então, o termo amor não pode vir entre aspas. O máximo que você poderia fazer aqui para a gente conseguir aproveitar as aspas seria colocar o termo cidadania. E aí eu deixo as aspas. Mas eu acho que fica melhor sem, tá? Então, tira cidadania e tira esse o termo aqui também, né? Para a gente preservar o máximo possível do texto do estudante. Então, cidadania, segundo o pensador e escritor Thomas Marshall, é o exercício. Então, cidadania é um exercício social, que só é pleno quando o indivíduo desenvolve seus direitos sociais. Cidadania é o exercício. Cidadania, eu exercito a minha cidadania? Ok, pode ser, eu exercito a minha cidadania. Eu colocaria condição. Eu, Giovana, acho que fica melhor dizer que cidadania é uma condição. Mas, tudo bem você colocar exercício. Então, é uma condição ou um exercício social que só é pleno, aí se eu mudo para condição tem que ser plena, né? Quando o indivíduo desenvolve seus direitos. Aí que eu mudaria, eu pegaria essa palavra exercício e colocaria aqui, porque eu não desenvolvo direitos, eu exercito direitos, eu vivo, eu usufruo dos meus direitos. Então, aqui eu tiraria o desenvolve e colocaria algo como só é pleno quando o indivíduo vivencia
ou usufrui, ou até o exercita, tá bom? Seus direitos essenciais. Pessoal, olha só, quando você usar a palavra essenciais, eu vou ter que perguntar essenciais a... Por quê? Faz parte da regência nominal da palavra essencial. É essencial a algo ou a alguém. Pode ser essencial ao sujeito? Então, poderia ser essenciais a ele, ou essenciais à sua qualidade de vida, essenciais à sua sobrevivência. Perceba que eu disse para vocês no início da aula, por que estamos corrigindo esse texto? Não é porque ele está ruim, é porque ele tem problemas pontuais. São detalhes que podem ser melhorados com mais atenção. E a gente está num curso, vocês foram selecionados, né? Então, nós estamos num nível, numa turma de alunos com alto desempenho. Então, nós temos que prestar atenção nos pequenos detalhes que fazem a diferença. Isso que nós tivemos aqui até agora foi o repertório sociocultural, ok? Bom, beleza. Entretanto, a realidade brasileira distancia-se desse ideal. Bom, então, para o aluno, cidadania é um ideal. Então, é como se a realidade brasileira distancia-se do ideal de cidadania. Não seria melhor, ficaria mais claro, se você dissesse, estudante, entretanto, os indivíduos brasileiros, ou entretanto, os brasileiros, não vivenciam, não experimentam essa cidadania. Não ficaria interessante? Então, ó, entretanto, os brasileiros... Por que, Giovana, você está falando isso? Guarda, que isso aqui é uma dica muito boa, tá? Bom, quando você, no repertório, foca no sujeito ou foca no contexto, é interessante que você traga para o Brasil um paralelo, uma relação paralela, equivalente. Então, o indivíduo que o Thomas Marshall traz no conceito de cidadania pode ser feito um paralelo com o brasileiro. Então, eu tenho o indivíduo do repertório, é o brasileiro da minha redação. Como que isso funcionaria num filme? O personagem daquela série se aproxima de um personagem do Brasil, então de um cidadão, de um indivíduo. Perceba que é importante você apresentar para o leitor esse paralelo. Um está para um, o X está para o Y, percebe? Então, como ele falou, quando o indivíduo desenvolve seus direitos essenciais, o ideal seria dizer que o indivíduo brasileiro, ele não é um cidadão porque ele não experiencia, ele não usufrui de seus direitos. Percebeu? Vai ficar bem mais articulado, vai fazer muito mais sentido você fazer um paralelo entre X e Y, então entre o indivíduo do repertório e o brasileiro, o cidadão brasileiro. Quando se observa a falta de inclusão digital no Brasil. Perceba que, olha só, nós temos aqui... Que é isso, gente? Nós temos aqui um paralelo falando de direitos, concorda? Então, aqui o estudante falou sobre direitos. Sim, Giovana, direitos. Quando ele traz o paralelo aqui... Quando ele traz o paralelo aqui com o Brasil, ele está dizendo que, ó, leitor, é o seguinte... Realmente, aqui no Brasil, a gente está distante do ideal de cidadania porque não tem inclusão digital no Brasil, o que caracteriza uma agressão aos direitos sociais, que preconiza o acesso democrático da população a tais recursos. Você percebeu que a pessoa não disse de forma objetiva qual direito ela está dizendo? Olha, o que é um direito aqui? É estar incluso digitalmente no Brasil, mas o que é isso? O que é estar incluso digitalmente no Brasil? Eu vou repetir uma coisa muito importante, guarda no seu coração, anota na sua mesa de estudo, coloca como proteção de tela do seu celular. A redação do Enem, você está escrevendo a redação do Enem para alguém que vai ter o primeiro contato com o tema a partir do seu texto. Vou repetir, você está escrevendo a redação do Enem para alguém que vai ter o primeiro contato com o tema a partir do seu texto. Pensa comigo, do jeito que está escrito aqui, se a pessoa nunca tiver ouvido falar de inclusão digital, ela não sabe o que é inclusão digital, não sabe. Ela vai pensar qual é o direito que está sendo vilipendiado, qual o direito que está sendo ameaçado pela falta de inclusão digital. Não sei. Se eu sou uma criança de 10 anos que estou tendo o primeiro contato com a inclusão digital com esse texto, eu não sei que direito que é. Então, vocês têm que ser, gente, mais explícitos. Seja evidente em tudo que você disser.
pense que você está escrevendo para alguém limitado cognitivamente. A pessoa nunca ouviu falar de inclusão digital, então eu preciso de ser muito, muito, muito claro, tá? Então, o que nós faremos aqui? Nós precisamos voltar nesse texto e deixar mais claro que a falta de inclusão digital é uma agressão a qual direito? É uma exclusão a qual direito? É a saúde? É a educação? É o lazer? É a internet? A internet é um direito social? O que você entende como direito social? Que preconiza. Mas por que está no singular? Está voltando aos direitos? Está voltando à agressão? Está falando da inclusão? Então, qual que é o referente de preconiza? O que preconiza? Não sei. O acesso democrático da população a tais recursos. Querido escritor dessa redação, a tais recursos. Quais? Você não falou ainda. Gente, olha o nome do parágrafo. Introdução. Você está introduzindo a ideia. É importantíssimo que você defina o que você entende por recursos, o que você entende por digital. Porque hoje em dia nós temos tantas coisas digitais, nós temos tantos recursos digitais, de qual você está falando especificamente? E aí a gente volta no mesmo ponto. O seu leitor terá o primeiro contato com o tema a partir da sua redação. Nós tivemos aqui uma tese bem apresentada? Infelizmente não. Nós identificamos a tese, falta de inclusão digital no Brasil. Só que essa falta de inclusão digital, eu ainda não sei quem são as vítimas, eu ainda não sei do que elas não estão tendo acesso, eu não sei essas informações. Então eu preciso saber, o leitor precisa me entregar essas informações. Desse modo, é imprescindível a análise dos fatores contribuintes do atual cenário. Não seria dos fatores contribuintes ao atual cenário ou dos fatores contribuintes para a configuração do atual cenário? Acho que ficaria melhor. Bem como, então, é imprescindível a análise, veja só, a análise dos fatos. Olha aqui um problema de paralelismo. Olha só o detalhe. A análise dos fatores, bem como a análise das suas consequências. É como se essa expressão aqui, ela vale tanto para dos fatores, bem como a análise das suas consequências para a sociedade. Isso se chama paralelismo. Atenção, hein? Então, tem um errinho de português aqui, tá? Ok, vamos marcar aqui só para eu não esquecer as nossas aspas. Aí a gente conta como um erro só, tá? Aqui não deu para identificar. E aqui o essenciais também. Infelizmente faltou a regência, né? Não teve um complemento aqui. Faltou complementar. Então, beleza? Joia. Giovana, no desenvolvimento 1, ele vai analisar, olha o plural, fatores contribuintes, plural, mais de um, como se fosse causas. E no desenvolvimento 2, vai analisar as consequências, também no plural. Vamos ver se a pessoa cumpriu isso. Vamos lá para o desenvolvimento 1. Vamos ler tudo, depois a gente volta comentando. Sob esse viés, é importante destacar a princípio o papel da inoperância estatal na perpetuação desse cenário. Eu já vou marcando algumas coisas que eu quero marcar para não esquecer de comentar. Nesse sentido, segundo o contrato social proposto pelo filósofo John Locke, é dever do Estado garantir o bem-estar coletivo. No entanto, é evidente que o governo não promove medidas que assegurem os direitos fundamentais dos cidadãos, observável na ausência de políticas públicas voltadas aos meios digitais, uma vez que não há programas governamentais que promovam o acesso à internet gratuitamente em locais públicos, como praças e parques, o que beneficiaria muitos brasileiros que não podem usufruir dessa ferramenta em seus lares. Diante do exposto, é essencial haver iniciativas por parte do governo, a fim de consolidar o acesso equitativo às tecnologias de informação e comunicação. Tudo bem. Agora vamos voltar comentando. De novo, esse parágrafo está bem claro. Deu para entender a ideia. A ideia deu para entender. As pessoas elas não têm acesso à internet. E o governo que não dá esse acesso. Entendi. Agora vamos observar a microestrutura.
Sob esse viés, ok. É importante destacar a princípio, ok, o papel da inoperância estatal na perpetuação desse cenário. Concorda comigo que não é que está errado falar o papel da inoperância, mas geralmente nós usamos a palavra papel para nos referirmos a pessoas ou instituições? Dificilmente nós usamos papel para falar de um adjetivo. Então, a inoperância estatal, a qualidade do Estado é que ele é inoperante. Então, a inoperância estatal. A inoperância aqui seria um substantivo, né? Mas um substantivo que traz aí um tom de adjetivo, né? Um adjetivo que foi substantivado, a inoperância estatal. Essa inoperância estatal, ela possui um papel? Não seria melhor dizer que eu vou analisar o papel do Estado na perpetuação desse cenário? Falar papel do Estado faz muito mais sentido do que o papel da inoperância, porque quem tem papel é alguém ou uma instituição, tá? Então, aqui a gente já vai puxar a orelha aqui. Então, é o papel do Estado na perpetuação desse cenário. Nesse sentido, segundo o contrato social. De novo, a pessoa sabe do que você está falando? O que é o contrato social? Não seria melhor colocar segundo a teoria do contrato social? Segundo a teoria do contrato social, proposta, teoria, pelo filósofo John Locke. E por que esse travessão, né? Na verdade, não é o porquê. O que esse travessão está fazendo aqui? O travessão, ele funciona como parênteses. Se você tem um travessão aqui no lugar que tá e aqui você tem um ponto final, é como se isso aqui estivesse entre o travessão. E tudo que está entre o travessão, ele pode ser retirado do texto sem prejuízo. O travessão é como se fosse um adendo, um bônus que você está trazendo que não é essencial, é acessório, é um plus, é um a mais que você está colocando. Se eu tiro, veja como fica. Nesse sentido, segundo o contrato social, proposto pelo filósofo John Locke, e acabou a frase. Não faz sentido. Então, esse travessão aqui, ou ele deveria vir aqui também, porque se ele viesse aqui, o que nós teríamos? Veja só. Nós teríamos isso aqui entre travessão. Vamos ler sem isso? Nesse sentido, segundo o contrato social, é dever do Estado garantir o bem-estar coletivo. Não fez falta. É bom falar quem propôs, mas não fez falta. Portanto, eu acredito que aqui o problema foi de vírgula. Ao invés de colocar uma vírgula, ele deveria ter colocado um travessão. No entanto, aqui deveria ter outra vírgula, ou antes do é ou depois do social, mas deveria ter uma vírgula, tá? Vamos deixar aqui depois do social. Não, acho que é melhor deixar... É melhor deixar aqui mesmo, depois do travessão aqui. É dever do Estado. Estado, como conjunto de instituições que governam uma nação, tem que estar com letra maiúscula, tá? Erro de português aqui. E aqui nós temos um outro errinho de português, tá? No entanto, é evidente que o governo não promove medidas que assegurem os direitos fundamentais dos cidadãos. Não seria o não assegurar algo a alguém e não assegurar algo de alguém? Então, seria que não assegurem os direitos fundamentais aos cidadãos. Porque assegurar algo, os direitos a alguém, aos cidadãos. Ok? Beleza, Giovana, entendi. Observável. Observável está fazendo referência a algo que é observável, mas não tem. Será que não seria o que é observável? Mas o que é observável? Não tem uma palavra aqui que eu retomo, então eu teria que colocar o que é observável na ausência de políticas públicas voltadas aos meios digitais. Essas políticas públicas, elas são voltadas aos meios. O que a pessoa entende como meio digital? Não disse. Então, para essa pessoa, o que é um meio digital? Caberia um exemplo, como, tal qual, certo? Por exemplo, uma vez a gente vai ter que tirar essa vírgula, a gente só vai colocar a vírgula depois do que, da expressão uma vez que, quando todo o resto precisar da vírgula, como se fosse um isolamento, né? Então, por exemplo, uma vez que, apesar dos programas governamentais, de novo, vírgula, não há tal coisa.
Neste caso aqui, essa vírgula está incorreta, porque o que veio depois não precisou ser isolado por vírgula. Então, é uma vez que não há programas governamentais que promovam o acesso à internet gratuitamente em locais públicos. Então, para o nosso leitor, o que é o meio digital? É a internet, tá? Agora eu entendi que o meio digital é a internet. Mas será que a internet é um meio digital ou o principal meio digital? Também não disse. Então, gratuitamente em locais públicos como praças e parques, o que beneficiaria muitos brasileiros que não podem usufruir dessa ferramenta em seus lares. A internet é uma ferramenta, é um meio? Não entendi, porque meio e ferramenta não são exemplos, não são sinônimos. Tem uma outra lacuna aqui. Peraí, por que esses brasileiros não podem usufruir dessa ferramenta em seus lares? O que impede esses brasileiros, essa galera, de usufruir da internet em seus lares? É importantíssimo que você fale que, às vezes, é porque essas pessoas não têm internet chegando à casa delas. Às vezes, essas pessoas não têm internet porque elas não têm dinheiro para pagar uma cobertura de internet, não têm dinheiro para instalar uma rede Wi-Fi, para instalar um cabo de fibra ótica, não têm dinheiro para poder pagar a mensalidade da internet, a contratação do serviço. Então, percebe que você não disse, e aí eu tenho que imaginar o motivo, e eu não posso deixar o corretor imaginar? Giovana, mas não caberia tudo isso. Ótimo, não caberia mesmo, eu acho que não. Por isso você tem que reformular suas ideias. Não é simplesmente adicionar ideias, mas é reformular as ideias. Trazer aqui uma nova forma de apresentação da sua linha de raciocínio, tá? Diante do exposto, é essencial haver iniciativas por parte do governo, a fim de consolidar o acesso equitativo às tecnologias de informação e comunicação. Primeiro foi meio, depois foi ferramenta, agora são tecnologias, mas que também não foram bem exemplificadas no texto. Como que eu poderia, Giovana, resolver esse problema aqui? Primeira coisa, eu tiraria essa última frase. Já começaria tirando para eu ter mais espaço, para eu conseguir trabalhar aqui. Segunda coisa, o foco não é bem-estar coletivo? Eu explicaria qual é a relação entre bem-estar e internet, porque isso não foi dito. Não foi dito como que a internet ela atinge o bem-estar do indivíduo. Então, eu poderia finalizar justamente com uma explicação, como, por exemplo, logo, sem o acesso à internet, muitas pessoas são privadas do lazer e da educação, garantidos por meio dessa conexão e que geram e que são direitos sociais. Então, eu voltaria na ideia do direito social, porque você pode perceber que nós não tivemos aqui uma retomada, vou colocar de azul, que geralmente é a cor que eu uso na correção, nós não tivemos aqui uma retomada do bem-estar coletivo associado, então, à internet. Associado aí a esse benefício. Beneficia em que sentido? Tá? E eu tomaria muito cuidado também com as formas que eu retomo a internet. Então, se eu optei no meu texto por falar que não há internet para as pessoas, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de deixar tudo retomando a internet. Internet é um meio digital? Sim, não, talvez, tá, então, beleza, vou considerar que internet mas internet é uma tecnologia de informação, é melhor você tomar mais cuidado com esses sinônimos que você está usando para eles retomarem de forma evidente a palavra internet, tá? Então, a esse recurso, a essa ferramenta, tá? Até porque, até que o dessa ferramenta, desculpa, gente, marquei errado, até o dessa ferramenta faz sentido, dessa ferramenta, para falar de internet, porque tem o dessa. Agora, as tecnologias, aos meios digitais, você percebe que não houve uma retomada clara da internet, certo? Então, aqui seria interessante ter essa retomada mais clara. Em resumo, qual foi o problema desse parágrafo de desenvolvimento 1? O problema principal desse parágrafo de desenvolvimento 1 foi o fato do estudante não ter relacionado o bem-estar à internet e não ter explicado por que muitas pessoas não têm acesso à internet em casa. Esse foi o ponto principal. Os pontos aqui periféricos, que também são importantes, mas não chegam a ser assim tão graves assim, por exemplo, é falar o papel da inoperância, erros de pontuação e o voltar na internet de forma mais explícita, tá? Esses problemas aqui, eles são secundários, mas também eles merecem um pouquinho de atenção, tá? Aí, vamos voltar na introdução rapidinho. Lembra
Lembra que a pessoa tinha falado fatores contribuintes? E aqui no desenvolvimento 1, nós achamos apenas um fator contribuinte, que foi a inoperância do governo. Agora, o desenvolvimento 2. Como ele já começou com como efeito dessa negligência, eu sei que ele não vai trazer outro contribuinte. Ele vai trazer agora uma consequência. Então, voltando aqui no que ele disse na introdução, ele vai falar das consequências para a sociedade. Então, vamos entender aqui quais são as consequências disso para a sociedade? Como efeito da negligência estatal, é gerado na população um fator agravante à desigualdade social. Nessa perspectiva, o sociólogo Marx Horkheimer afirma que o conhecimento tornou-se um importante instrumento de dominação, ou seja, da manutenção das injustiças e dos privilégios. Consoante a essa teoria, a falta de informação causada pela exclusão digital é responsável por ampliar a brecha entre as diferentes classes sociais, devido à elitização dos meios de interação virtual, sendo estes portais de notícias, mensageiros instantâneos ou até mesmo a plataforma do governo. Por consequência dessa discrepância, os despossuídos de tais recursos tornam-se marginalizados, portanto, gradualmente mais excluídos de seus meios e alijados de seus direitos civis e sociais. Bonito, né? Tudo muito bem escrito. Superficialmente o texto tá ótimo, ele mostrou uma consequência bem clara. Olha, o sujeito é alijado dos seus direitos civis e sociais. Agora vamos dar um pause e vamos analisar a microestrutura. Então aqui, ó, vamos lá pro tópico frasal. Como efeito da negligência estatal, correto, é gerado na população um fator agravante à desigualdade social. Quando ele coloca que é gerado um fator e ele não me diz que fator é esse, já começou a ficar genérico aqui. Não é um erro, mas eu já fico com o pé atrás. Eu falo que fator que agrava a desigualdade social. Que fator? Porque é um fator que agrava. Não é, gente, que a consequência é a desigualdade social. A consequência é que há um fator que agrava. Que fator é esse? Nessa perspectiva, o sociólogo Marx Horkheimer afirma que o conhecimento tornou-se um importante instrumento de dominação. Tudo bem. Não tem nada a ver com o que foi dito anteriormente, mas eu dou aí um voto de confiança que ele vai conectar as informações daqui a pouco. Sabe aquele filme que você está começando, você não está entendendo o que uma coisa tem a ver com a outra? O que um personagem tem a ver com o outro? Mas você assiste porque você acha que uma hora vai conectar? É isso aqui. Beleza. Ou seja, da manutenção das injustiças e dos privilégios. Então, qual que é o núcleo desse repertório aqui? O núcleo desse repertório é o conhecimento. Beleza. Consoante a essa teoria, conforme essa teoria, né? Soa junto, a falta de informação, então informação para conectar com conhecimento, causada pela exclusão digital, beleza, é responsável por ampliar a brecha entre as diferentes classes sociais. Brecha entre. Será que brecha é uma palavra interessante? Eu colocaria abismo, sabe? Eu seria um pouco mais dramática. Não tá errado, só acho que o abismo traz uma coisa mais intensa, sabe? Coletivista, assim, que funciona bem na redação do Enem. É responsável, devido à elitização dos meios de interação virtual. Elitização. Adoro essa palavra, acho chiquíssima, né, gente? Não tem chiquérrima, acho chiquíssima. Tipo o alijados, também acho chiquíssimo. Porém, é importante você já ter explicado que esses meios de interação virtual, eles se tornaram elitistas. Eles passaram por um processo de elitização. Esse processo de elitização tem a ver com dinheiro? Tem, Giovana, tem a ver com dinheiro. Então diz pra mim, homem de Deus. Diz que a elitização tem a ver com os preços. Você não disse pra mim. Disse sim no desenvolvimento 1, não disse. Você falou que essas pessoas não podem usufruir, mas não disse por quê. Então, aqui embaixo, é importante que você já tenha dito antes sobre essa elitização, tá? Sendo estes, aí vai explicar quais são os portais. Portais de notícias, mensageiros instantâneos ou até mesmo a plataforma do governo. Essa plataforma do governo aqui, é interessante você especificar qual, né? É o site do governo? Ou os serviços públicos do governo, é a plataforma nas redes sociais. O que você entende por plataforma nesse sentido, tá? Dá uma caprichada maior, fala o que você quer dizer. Por consequência dessa discrepância, mas essa discrepância ela tem a ver com elitização.
e é uma discrepância de renda, de novo, tá vendo que você volta na mesma lacuna que você deixou? Os despossuídos de tais recursos então seriam os meios de interação virtual, tornam-se marginalizados, portanto, gradualmente mais excluídos de seus meios. Meios do quê? Que meios? E alijados de seus direitos civis e sociais. Qual é a relação desses direitos com a internet? Conta pra mim. Qual é a relação? Não me falou, tá? Então, aqui a gente tem mais uma lacuna. Então, nós temos a lacuna dos direitos civis e sociais. Nós temos a questão da discrepância, da elitização, que não foi bem explicada pra gente, tá? Que gerou aí esse principal problema. E aí nós voltamos lá na introdução. Lembra que ela falou das consequências no plural? Eu li uma só. Não sei se vocês leram mais de uma, mas eu li uma só. E aí, voltando no tópico frasal, que fator agravante a desigualdade? A falta de acesso à internet é um fator? Não sei se fator foi a melhor palavra. Por que não fazer um tópico frasal assim, ó? Como efeito da negligência estatal, a desigualdade social é agravada entre a população. Ficaria melhor, né não? E aí, no exemplo concreto dos direitos civis e sociais, você poderia dizer que a pessoa não tem, então, o título de eleitor, que é um direito político, que você não colocou aqui, né, mas poderia ser. A pessoa, ela tem dificuldade, por exemplo, de acessar serviços de auxílio, como auxílio emergencial, que nós tivemos no período de pandemia. A pessoa não consegue fazer uma inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, não consegue, então, entrar no vestibular, fazer parte do SISU, porque tudo isso agora é online, não tem mais opção fazer presencial. Então, esses exemplos deixariam mais claro para o leitor quais direitos, quais consequências estão sendo afetadas, tá bom? E para finalizar, nossa proposta de intervenção. Então, vamos lá. Infere-se, em vista disso, que a postura governamental precisa ser modificada para interromper as implicações, de novo no plural, implicações dessa realidade. Sendo assim, cabe ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, responsável pela formulação e pela implementação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia. Se é uma política nacional, tem que estar com a letra maiúscula, porque é como se fosse o nome próprio daquela política. Criar um projeto que vise a democratização dos meios digitais, por meio do investimento em infraestrutura de redes de internet em locais públicos, com o intuito de promover o acesso a esses meios de forma igualitária. A partir dessas medidas, os jovens brasileiros, hão de exercer sua plena cidadania, como proposto pelas ideias de Marshall. Então, vamos lá. Como foi só um parágrafo de causa, né, não precisaria realmente de duas propostas de intervenção. Agora, vamos lá. Ministério da Ciência e da Tecnologia e da Inovação, tudo isso aqui vai ser o nosso agente. Vamos marcar aqui bonitinho, de verde. Então, 40 pontos pelo agente, tá? Tudo bem. Responsável pela formulação e pela implementação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia. Nosso detalhamento, muito bem. Criar um projeto que vise a democratização dos meios digitais. Nossa ação, criar um projeto, beleza? Por meio do investimento em infraestrutura de rede de internet em locais públicos, o nosso meio. Com o intuito de promover o acesso a esses meios de forma igualitária. Nosso efeito. A partir dessas medidas, os jovens brasileiros hão de exercer sua plena cidadania, como proposto pelos ideais de Marshall. Detalhamento do efeito. Então, como ser competência 5, não está aparecendo para vocês onde eu estou digitando, mas nós temos aqui uma proposta completíssima. Agora, vamos olhar outras coisas. Competência 1. Olha aqui de competência 1. Nós temos um errinho aqui, um errão, né? De colocar uma crase antes de uma palavra masculina. Crase antes de palavra masculina. Não faça comigo, gente, por favor, tá? Então, não tem essa crase. Deixa eu voltar aqui com o meu 200 que apagou. Não tem essa crase, porque a palavra é masculina, porque tá antes de pronome relativo, então não tem, tá? Demonstrativo, perdão, não tem essa crase. Por favor. O pela, paralelismo. Se um irmão ganhou o pela, o outro irmão também quer o pela. Aspas internet, letra maiúscula no nome próprio da política, tudo isso, erro de português, tá? Agora, problemas de competência 3. Eu gostei do fato de ter retomado aqui a questão da cidadania, tá? Porém, eu acho que aqui no efeito, no com intuito, ele poderia ter retomado mais no desenvolvimento 2. Como assim?
com o intuito de promover o acesso a esses meios de forma igualitária e superar a desigualdade social no Brasil. Então, volta a ideia da desigualdade. Gente, quando você faz um parágrafo de causa e consequência, a parte da consequência é essencial que você consiga retomar no efeito. Então, traz o D2 no efeito. Retome no D2 de uma forma mais clara, combinado? Bom, por que jovens? Eu não sei lá de onde tirou jovens, a redação inteira não especificou que grupo que era e de repente fala que é jovens, achei muito estranho, tá? E a plena cidadania, beleza, ok. Mas o problema de C3 aqui, no meu ponto de vista, foi esse, tá? Então, Giovana, qual seria aqui uma avaliação final para essa redação? Competência 1, vocês perceberam os errinhos. Vocês viram que o único erro gritante é essa crase aqui antes do esse, né? Esses, é o único erro gritante. O resto foi tudo muito, muito, muito discreto. Mas você tem que ficar atento para isso. Você tem que se preparar para não ter, para eliminar o máximo possível. Competência 2, 200 pontos. Competência 3. Então, aí a gente volta, ó. Começando aqui na introdução. Que recursos são esses? Fatores contribuintes no plural, consequências no plural quando não foi. Desenvolvimento 2. A pessoa não explicou pra gente por que as pessoas não usufruem da internet em seus lares, qual é a relação das tecnologias com o bem-estar, não explicou por que a desigualdade social é agravada nesse caso, o que a desigualdade social, na verdade, tem a ver com a internet, né, que é a questão do dinheiro, quais são os direitos civis e sociais que são impedidos pela falta de acesso à internet. Então, nós tivemos muita coisa aqui. Apesar disso, como estruturalmente estava bem arrumado, vai ser 160. Competência 4, conectivos 200, não vi nenhum problema de ausência de conectivos ou uso inadequado. Competência 5, 200. No total, 920 que essa redação teve. Bom, pessoal, entendi? Entendi, Giovana, correção. O que isso se aplica à minha redação? Projeto de texto. Você está planejando o seu texto do início ao fim? Você está percebendo as ideias que você começa a apresentar lá na introdução, se você está realmente falando sobre elas no decorrer do seu texto? Você está deixando coisas para trás? Você não está abordando alguns pontos importantes? Então, bastante atenção nisso, pessoal. São detalhes que fazem a diferença. Às vezes, para um corretor, passou ali o olho mais rápido, ele não vai ver esses problemas e o outro já repara. Tá? Então, bastante atenção nisso. E uma coisa que eu queria que vocês guardassem no coração, duas, na verdade. Primeira coisa, eu estou escrevendo para alguém que terá o primeiro contato com o tema por meio do meu texto, tá? Então, guarda isso. Você está escrevendo para uma pessoa que não sabe nada do assunto, então você tem que dar um passo para trás, explicar algumas informações com mais cuidado, trazer informações. Às vezes você vai ter uma escrita, pode trazer uma escrita mais complexa, mas com ideias simples. Tá? Para que você não se perca, você não esqueça de colocar coisas, para que você não deixe nada subentendido. E o segundo ponto que eu queria que você guardasse muito bem no seu coração, eu preciso trazer exemplos concretos. Coisas que eu preciso de dar exemplos concretos. Já falei na aula, vou repetir, na aula da semana passada. Qual é a minoria que é mais afetada? Essa pessoa não disse qual a minoria é mais afetada. De que forma prática o governo pode ser culpado? A pessoa até que disse que deveria colocar a internet nos locais públicos. Quais as consequências concretas? A pessoa não disse quais as consequências concretas. Só falou que a pessoa fica alijada do direito social e civil, tá? Concreto, consequências, crítica, minoria, tá? E no caso do tema, tenta trazer para o concreto também quando o tema for um pouco abstrato, né? Então, o que é digital? Quando eu falo falta de inclusão digital, eu tô falando falta de inclusão onde? Pegou a visão? Bom trabalho nas próximas aí, ó. O Enem tá perto, a gente tá muito perto de deixar os nossos textos, ó, perfeitos. Não desanima. Se você desanimar, é só descansar, mas não desanima. Até a próxima. Tchau, tchau.